Olá, bora falar de um assunto que é pura faísca? Vamos entender como ideias que nasceram do outro lado do oceano vieram parar aqui e ajudaram a acender as primeiras grandes rebeliões no Brasil? Sabe, essa é uma pergunta muito boa. Uma revolta simplesmente acontece só por causa dos problemas de um lugar ou tem mais coisa aí? Pensa numa fogueira, Lucas. A lenha, bem seca, são os problemas que já existem aqui. Mas a faísca, essa muitas vezes vem de longe, sabe? Trazida pelo vento de novas ideias. Para a gente entender o que rolou no Brasil, a gente precisa voltar lá para o finalzinho do século XVIII. Imagina só, o mundo estava pegando fogo com um monte de ideias novas sobre liberdade e revolução pipocando em tudo que é canto. Então, a gente tinha dois lados. De um, como a gente vê aqui, os colonos estavam por aqui com os problemas de sempre. Imposto alto, exploração econômica, aquela vontade de mandar no próprio nariz. E do outro lado, o pessoal tava com o ouvido grudado nas notícias que chegavam, né? Falando de revoluções, de umas ideias que pareciam de outro planeta. E que notícias, hein? Foram verdadeiras ondas de choque. A gente tem aqui 4 movimentos gigantes que balançaram o mundo e as marolas chegaram com tudo aqui na nossa praia. Bora dar uma olhada em cada um deles. Vamos começar com a Revolução Americana. Para a elite aqui do Brasil, que lia e ficava sabendo das coisas, o que aconteceu lá nos Estados Unidos era tipo o modelo perfeito. Era a independência dos sonhos. Isso. O ponto principal é que os americanos deram um pé na bunda do rei da Inglaterra, mas não bagunçaram a estrutura social. Os ricos continuaram ricos, sabe? Foi uma revolução, digamos, controlada. Ah, saquei. Eles queriam se livrar do chefe, mas sem virar a mesa da sociedade toda. Uma independência sem muita confusão. E não era só uma admiração de longe, não. Alguns conspiradores brasileiros, como mostra essa citação aí, chegaram a conversar com o Thomas Jefferson, um dos caras mais importantes da independência americana. Eles se viam como os próximos da fila, pedindo uma forcinha. Tá, então se a Revolução Americana era um modelo seguro, a francesa foi o exato oposto, né? Completamente oposto. A França não só derrubou o rei, ela virou o jogo de uma forma muito mais radical. Vamos ver como essa ideia chegou por aqui. O lance da Revolução Francesa é que ela não queria só trocar o governante. Ela queria mudar as regras do jogo. E o grito de guerra deles ecoou no mundo todo. Liberdade, igualdade e fraternidade. Para a época, essas 3 palavras juntas eram uma bomba. Uau! Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. Hoje em dia, a gente até acha meio óbvio, mas para pensar. Ouvir isso numa sociedade que dependia do trabalho escravo devia ser assustador para uns e uma esperança gigantesca para outros. E aí que o caldo engrossa. Essa mistura explosiva das ideias dos Estados Unidos e da França foi cair num lugar que era um verdadeiro barril de pólvora, a colônia de São Domingos, que hoje a gente conhece como Haiti. O que aconteceu lá não foi uma ondinha, foi um tsunami. Peraí, como assim? As pessoas escravizadas, à base de tudo, se revoltaram e ganharam? Exatamente! Foi a única rebelião de escravizados em larga escala que deu certo na história. Eles não só conseguiram a liberdade, como botaram os franceses para correr e fundaram a primeira nação negra independente das Américas. E aqui está o pulo do gato, como diz o historiador Kenneth Maxwell. A elite aqui no Brasil, que achava o máximo falar de liberdade igual nos Estados Unidos, de repente gelou. O Haiti mostrou que a tal da liberdade podia valer para todo mundo, inclusive para quem estava na senzala. Então, respondendo à pergunta, foi a Revolução Haitiana que virou o maior pesadelo dos donos de escravos no Brasil e, ao mesmo tempo, deve ter se tornado o maior sonho de quem era escravizado. Perfeito! Agora vamos conectar tudo isso e ver como essas ideias não ficaram só no campo da imaginação. Elas viraram a trilha sonora de revoltas bem aqui, no Brasil. E as provas estão nos próprios documentos da época. Então dá para traçar uma linha reta, como o slide mostra. A Inconfidência Mineira, que foi uma conspiração da elite, pegou o lema da liberdade direto dos americanos. Aquele liberdade, ainda que tardia, na bandeira, era o espírito da independência dos Estados Unidos falando português. Já a Conjuração Baiana, que foi um movimento bem mais popular, com negros, alfaiates, soldados, essa galera bebeu direto da fonte francesa. A promessa deles de um tempo em que todos serão irmãos, todos serão iguais, é basicamente a Revolução Francesa com sotaque baiano.
Quer dizer, não era só um copia e cola, né? Cada grupo aqui no Brasil pegava as ideias que serviam para sua própria luta. A elite de Minas queria a liberdade política dos Estados Unidos, enquanto o povo na Bahia queria a igualdade social da França. E é isso que nos leva à nossa ideia final. Nenhuma rebelião acontece isolada do mundo. O Brasil daquela época estava super conectado. E essas ideias de revolução que vinham de fora deram a linguagem, a justificativa e a coragem para que as pessoas aqui começassem a lutar por um futuro diferente. Fica a reflexão. Será que ideias que vêm de outros lugares ainda influenciam o Brasil de hoje?